O Brasil comemora o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho no próximo dia 27. E sobre a situação em Jundiaí, nós vamos entrevistar agora Hélio Gabriel Faria Silva. Ele é gerente do Centro de Referência e Vigilância de Saúde do Trabalhador. O Hélio está nos nossos estúdios. Hélio, quantos acidentes de trabalho nós já tivemos este ano? Bem, fazendo um levantamento dos dados recebidos pelo Sereste, que foram notificados aí no município de Jundiaí, em 2013, no primeiro quadrimestre, tivemos, em relacionado a acidentes leves, 2.218 acidentes típicos, 552 acidentes de trajeto e acidentes graves com uma consequência mais extrema. Tivemos 366 acidentes graves e 39 acidentes biológicos e 2 relacionados ainda à intoxicação exógena. E por fim, um dado realmente mais alarmante, relacionado aos acidentes fatais. Tivemos em Jundiaí 7 acidentes fatais nesse ano. 3 típicos e 4 acidentes de trajeto. O trajeto corresponde ao acidente realmente de trabalho no qual o trabalhador estava a caminho do trabalho ou retornando para casa. Muitas vezes um acidente relacionado a acidente de moto. E os dados comparativos em relação ao mesmo período do ano passado, como estão? Fiz o levantamento também do banco de dados nosso, né, que a gente tem uma tabulação aqui municipal, que passa pela vigilância epidemiológica, e o dado vai para o banco de dados nacional. Os dados são semelhantes. A gente fazendo uma comparação com o quadrimestre, em relação aos graves, neste ano tivemos então 366 e no primeiro quadrimestre de 2012 tivemos 392. Então tem uma diferença aí de 10% apenas, que está dentro da margem de significância. Hoje a situação ela é preocupante, Hélio? Exato. O Sereste tem investido muito nas ações realmente de matriciamento, de apoio técnico e ações intersetoriais, por exemplo, com a CETRANSP, com a epidemiológica, com o SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e os hospitais, para que realmente a gente tenha esse atendimento, essa notificação dos acidentes de trânsito, de trajeto, de atropelamentos, para que a gente possa desenvolver ações de conscientização da população. E muitas pessoas elas ficam incapacitadas de voltar ao trabalho após os acidentes? A gente, inclusive, no Sereste tem o serviço de atendimento do médico do trabalho, né, que faz esse estabelecimento do nexo causal, que dá todo seguimento às demais especialidades dentro do SUS. E o trabalhador registrado também tem a cobertura pela Previdência Social. Porém, sabemos no mercado informal, a gente acontece também muito acidente, aí o trabalhador fica realmente nesse momento, na questão financeira, descompensado. Nós estamos entrevistando nos estúdios da Rádio Difusora Hélio Gabriel Faria Silva. Ele é gerente do Centro de Referência e Vigilância de Saúde do Trabalhador de Jundiaí. Dr. Simão também participa da entrevista e tem perguntas. Bom, a gente tem acompanhado principalmente a questão aí dos acidentes itinerantes, aquele que o trabalhador sai de casa e antes de chegar na empresa, antes de chegar no seu trabalho, ele sofre acidentes. Eu tenho acompanhado um dado bastante curioso com relação aos acidentes de moto. Boa parte dos motociclistas acabam usando a moto como uma fuga da tarifa de ônibus. Tarifa de ônibus pouco salgada, o cara coloca na ponta do lápis, fica mais barato ele andar de moto do que andar de ônibus. Só que ele não tem aquela habilidade, ele não está preparado para andar de moto, e a maioria das vezes daí a vitimação do acidente. Como é que você vê aliás, esses dados estão bem marcantes quando coloca aí o número da perda de usuário do sistema de ônibus de Jundiaí, é bem claro, né? São 51 mil aqueles que deixaram de usar o ônibus nos últimos tempos para fugir de alguma forma, ou vai para o carro, ou aquele que tem menos posse vai indo para a moto. Perfeito, a gente percebe realmente esse boom no trânsito, né? Não só em Jundiaí, mas em todas as regiões metropolitanas. E a tendência, infelizmente, é desse aumento do número de acidentes também, dos preparos dos motoristas. Muitas vezes até a própria empresa fornece vale transporte, mas o trabalhador reverte essa verba para outras questões domiciliares, de compra, de alimentação. E nesse boom e o despreparo, somado realmente à agilidade, à pressa, à correria, acaba acontecendo um acidente. E as nossas ações realmente são em cima de conscientização, articulado com demais secretarias, tem reuniões semanais, inclusive, com a CETRANSP, o pessoal, como eu disse, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, no qual discute os acidentes e faz um estudo de caso, uma análise do acidente, promovendo assim mudanças de, por exemplo, naquela rua onde aconteceu aquele acidente, faltava ali um semáforo, faltava uma sinalização, uma lombada, ou então uma questão de conscientização a respeito de velocidade, dos limites, faz trabalho nas escolas. Então nosso papel realmente é em cima dessa ação de matriciamento, de apoio técnico, em cima diretamente com a população. Agora, Hélio, a gente sabe que o Vale Transporte
ele é exclusivamente para o deslocamento do trabalhador em transporte urbano da sua casa ao seu local de trabalho. Muita gente reverte o vale transporte em dinheiro, e esse seria um dos caminhos para que o trabalhador comprasse aí a sua motocicleta, enfim, usasse de maneira errada o vale transporte. Há uma conscientização do Sereste para que as empresas não tomem esse posicionamento? Perfeito. Realmente essa observação é muito importante, é pertinente, inclusive. E a nossa ação realmente não só com a população, com o trabalhador, mas com as empresas. A gente tem feito bastante palestra nas CIPATs, nas empresas que solicitam. A gente faz um trabalho também, estamos programando eventos a nível municipal em Jundiaí, com assuntos de trânsito, com assuntos do amianto, do benzeno e assim por diante, para trabalhar diretamente com a empresa, com a sua corresponsabilização civil e criminal entre esses assuntos em prol da saúde do trabalhador. Hélio, e quais os setores que mais acontecem acidentes? Vocês têm um levantamento? Sim, temos sim. Por exemplo, nesse ano, a gente fez o levantamento aí do primeiro quadrimestre, relacionando tanto os acidentes de trabalho leve como os acidentes de trabalho grave. Os principais ramos são construção civil, a indústria química, comércio alimentício, indústria alimentícia e demais atividades de indústria em geral. Certo, e você comentou sobre prevenção de acidentes, que vocês têm esse trabalho. Como é a receptividade das empresas? A gente está legalizado a realizar as ações de vigilância, né, de jurisprudência e competência municipal. Então, de acordo com a demanda que a gente recebe via denúncia, via acidente grave, via acidente fatal, a forma que chega, independente seja via 156 pela prefeitura, nós temos realmente a autonomia de inspeção e diligência nas empresas. E aí sim, de acordo com a avaliação, com a investigação, o principal objetivo não é a multa em si, mas sim a conscientização, é a mudança do ambiente de trabalho, para que novos acidentes não possam acontecer. Então, de acordo com as nossas inspeções, as empresas realmente respeitam as autoridades sanitárias, que promovem as mudanças, e a gente segue o processo administrativo de acordo com a legislação estadual. E dia 27, então, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Qual é a programação especial para o dia? Perfeito. É uma ação realmente integrada, né? Estamos aí com a parceria com a Secretaria de Agricultura, com as Secretarias de Serviços Públicos. É a proposta no dia 27 de abril, no sábado, a gente montar uma tenda na Praça da Matriz, na região central de Jundiaí, para uma ação de conscientização dos trabalhadores, com apresentação de faixa, banners, panfletos e demais orientações em saúde do trabalhador. Bom, Hélio, a construção civil, você aponta os dados aí, que é campeã em acidentes, já não é de hoje, não é? E a gente vê, eu acompanhei algumas vezes o José Carlos, que é o presidente do Sindicato da Construção, e ele falava da dificuldade em conscientizar o empregado a usar os IPIs. Agora, como fazê-lo? A gente não pode culpar somente o patrão, porque muitas vezes o patrão compra o equipamento, entrega o equipamento, ou se não dá treinamento, alguma coisa, mas o funcionário muitas vezes faz questão de não usar. A gente vê aí casos de construção civil onde o cara não coloca o cinto de segurança, enfim, ele prefere correr o risco até pela mobilidade no trabalho. Como resolver esse caso, já que a construção civil ela é campeã em acidentes, né? Exato. A nossa conduta realmente, a gente percebe muito em relação ao excesso de confiança do trabalhador. Eu já faço essa atividade há 10, 20 anos, não vai acontecer comigo. Porém, tem sempre a corresponsabilidade da empresa, o qual deve ser contínua, uma fiscalização contínua do patrão, dos seus encarregados com seus trabalhadores, para que realmente esses acidentes, que muitas vezes estão expostos, principalmente a queda de altura, ou então acidentes com energia elétrica, com queimadura, até mesmo óbito por descarga de energia. Então a empresa tem que fiscalizar de forma contínua. A gente realmente faz nas diligências, solicitamos a documentação PPRA, PCMSO, ASO, lista de capacitação, assinatura dos profissionais, lista de entrega de EPIs. E aí sim, a partir do momento que o empregador passou isso para o trabalhador, não é apenas a passagem do material, tem que ter uma fiscalização, uma capacitação contínua, para que realmente é uma questão de cultura, mudança de cultura do trabalhador. Porque aí sim, a gente faz um trabalho de conscientização a nível municipal, a nível regional, estadual, participamos também de eventos da Renasce, estadual, nacional, e aí a ideia é realmente trabalhar de forma setorial e ampliar a conscientização do trabalhador frente aos riscos. Bom, Hélio, a gente tem crescido aqui o segmento da logística
E como é que estão os dados de acidente nesse setor especificamente? Logística você está dizendo em relação também a... Movimentação de cargas na região. Exato. A gente teve acidente fatal, inclusive, muitas vezes relacionado à empilhadeira, o risco de queda de materiais de altos pesos sobre os trabalhadores. E a gente percebe muito na escala de produção, desde a indústria, como eu disse, tem a questão da construção civil, mas também na indústria metalúrgica, tem muito acidente, a indústria alimentícia, até mesmo no comércio, com o pessoal que trabalha no atendimento ou no preparo de alimentos, né? Com corte, com frios. Então o trabalho nosso é geral, realmente a gente percebe essa necessidade de conscientização e de matriciamento e de vigilância em toda a escala de produção e de todos os ramos de atividade. Hélio, o Ceresp tem alguns dados, por exemplo, nesse número de acidentes, quanto custou para a sociedade em dias perdidos, em atendimento via SUS, em afastamento de trabalho? Já se tem um custo desses números? Com certeza, Simão. Assim, a gente não tem um dado preciso, pode falar de forma numérica, mas assim, a questão do investimento fundamental em ações de promoção e prevenção não se compara aos gastos com um atendimento secundário, a nível hospitalar, a nível de especialidade, até mesmo a nível também de recuperação do trabalhador. Então, o próprio Ministério, as gerências, os conselhos, as prefeituras e governos têm realmente tido esse olhar com investimento em promoção e prevenção, porque é muito mais barato você trabalhar no pré-acidente, pré-doença ocupacional, do que deixar acometer um trabalhador e vir uma situação realmente descontrolada. Hélio, mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Gostaria realmente de trazer para a população realmente o conhecimento do Ceresp, né, que é o Centro de Referência do Trabalhador, que tem competência municipal e regional, então a gente dá assistência para demais municípios na nossa área de abrangência. O pessoal pode ter a acessão do site do Ceresp, tirando dúvidas por telefone, 4521-8666. A gente tem atendimento individual. As empresas também podem estar em contato com a gente para ações realmente integradas, para a gente possa participar das CIPATs e construir realmente uma saúde trabalhador digna. E o site qual é? É www.ceresp.com.br. Entrevistamos o Hélio Gabriel Faria Silva, ele é gerente do Centro de Referência e Vigilância de Saúde do Trabalhador de Jundiaí. No dia 27 é celebrado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho.